Nas próximas semanas ocorrerá um evento que mudará a história do Ethereum, a liberação do seu ETF Spot nos Estados Unidos. Muitos analistas têm uma perspectiva totalmente otimista em relação a isso, como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Mas existem alguns riscos ocultos que no curto e médio prazo podem mudar completamente o resultado desse ETF. E no vídeo de hoje eu tenho um objetivo muito simples: te mostrar exatamente quais são esses riscos ocultos que ninguém está falando, e te mostrar a forma certa de se posicionar para esse evento histórico do mercado de criptomoedas que pode ser determinante para o seu resultado no médio e longo prazo. O primeiro passo para conseguir se posicionar para os lançamentos do ETF Spot de Ethereum, que de acordo com muitos analistas deve ocorrer entre o dia 2 ao dia 4 de julho, é dar um passo para trás e olhar para o passado. Observar o ETF Spot de Bitcoin. E aí você provavelmente vai falar, mas Orlando, o ETF Spot de Bitcoin foi um grande sucesso que adicionou um capital significativo para o mercado. E isso é uma verdade, mas isso não é totalmente uma verdade. E aqui vem o primeiro ponto desse estudo que eu quero mostrar para você. Na verdade, grande parte do ETF Spot de Bitcoin, daquele volume que nós observamos nos primeiros dias, era um volume que já estava em Bitcoin e pouca gente reparou. Isso porque muitos fundos já investiam em Bitcoin há algum tempo e acabaram só migrando suas posições para os ETFs. A gente também teve um fluxo significativo de entrada de ETFs nos novos ETFs por conta da Grayscale, de muitas pessoas que tinham ali dinheiro na Grayscale e acabaram tirando da Grayscale para buscar taxas menores, e principalmente nós tivemos um grande fluxo de players que estavam fazendo uma operação chamada delta neutro no mercado de cripto. Que operação seria essa? Eles basicamente estavam vendendo Bitcoin nos futuros, ali na CME, e comprando o ETF, para pegar ali o prêmio dos valores do Bitcoin nos futuros da CME. Isso, na verdade, correspondeu por grande parte do fluxo de ETF do mercado de cripto. Então o primeiro insight que eu preciso que você tenha aqui, que você pode observar nesse estudo, é bem simples, que os ETFs de Bitcoin adicionaram capital de fato, mas não adicionaram tanto capital assim. E você vai falar, mas Orlando, então, como é que você explica o Bitcoin ter saído dos $40 mil para os $65 mil? A explicação é bem simples. De fato, os institucionais continuaram alocando, mas não só através do ETF Spot de Bitcoin, mas através de diversas outras estruturas. Isso aqui pode ficar bem nítido nessa análise aqui, quando a gente lembra que uma grande parte dos Bitcoins estão sob custódia na Coinbase Custody e na BitGo Custody, e inclusive são valores muito maiores do que apenas os 4% que os ETFs representam para o Bitcoin. Então, Orlando, você está falando que os ETFs não têm importância para o Bitcoin? Não estou falando isso. Só estou falando que o capital institucional tem outros caminhos para se posicionar e que boa parte do fluxo dos ETFs de Bitcoin foram operações estruturadas de institucionais e principalmente entrada do investidor varejo. Isso se torna ainda mais claro quando a gente analisa esse gráfico aqui, que mostra como o ticket médio do ETF Spot de Bitcoin foi muito menor do que todas as outras estruturas de ETF que a gente observou. Então o primeiro insight que eu quero que vocês entendam é que o ETF Spot não é uma bala de prata, não é a solução para todos os problemas que existem de um ativo que vai fazer que do nada bilhões de dólares entrem neles instantaneamente. E aí a gente precisa avaliar um segundo ponto aqui que para mim é crucial, que é a diferença entre como a gente está tendo essa aprovação do ETF Spot de Ethereum comparado ao ETF Spot de Bitcoin. Quais são as principais diferenças que a gente precisa acompanhar aqui? Primeiro, a gente não está tendo uma entrada tão significativa de fluxo na CME, o que indica que não existe uma arbitragem, um interesse tão grande assim dos institucionais no Ethereum comparativamente ao Bitcoin. Segundo ponto que a gente precisa avaliar e entender de forma muito clara, o contexto macroeconômico. Quando a gente estava tendo o ETF Spot de Bitcoin, a gente tinha uma expectativa muito grande de um corte de juros rápido e uma volta significativa de liquidez e um mercado muito mais aquecido. Agora nós não temos isso. E o terceiro, e talvez ponto mais decisivo dentro de toda essa dinâmica, o ETF Spot de Ethereum foi aprovado às pressas e de forma surpreendente para o mercado, enquanto o ETF Spot de Bitcoin foi aprovado com uma projeção muito mais clara, e isso deu muito mais tempo para as gestoras se posicionarem para isso. Posto tudo isso, quando eu avalio toda essa dinâmica, eu acredito que a gente vai ter um fluxo de entrada entre 10 a 15% do capital que entrou nos ETFs Spot de Bitcoin. O que vai ser positivo? Sim,
mas que também vai enfrentar algumas pressões, especialmente do fluxo de saída do ETH da Grayscale, por conta ali de muitos players que estavam arbitrando isso com ágio, e também isso pode gerar uma certa frustração no mercado, se o mercado estiver com uma expectativa muito alta, de uma entrada muito alta de capital no Ethereum. Além disso, é importante destacar que o momento atual do mercado é um momento de maior lateralização, e isso fica muito evidente pelas taxas do Ethereum não construindo toda essa dinâmica e toda essa visão, toda essa projeção de crescimento. Beleza, Orlando, entendi tudo isso. Então você tá bearish com o Ethereum, acha que o Ethereum não vai subir, que agora é o fim do mundo? Não. Não é isso. Eu só acho que a gente tem que posicionar da forma correta em relação a isso. E antes de eu te explicar como é a forma correta de se posicionar nesse contexto, eu só quero fazer um convite para você. Se você quer receber minhas análises diárias, tanto por e-mail quanto por áudios que eu mando sobre oportunidade de mercado, como se posicionar, airdrops e muito mais, você tem a oportunidade de ter acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Basta ir aqui no link do comentário fixado e se inscrever no Crypto Today. É de graça, não toma 20 segundos do seu tempo e você fica à frente da maioria do mercado. E nesse processo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Mas voltando. Então, Orlando, por que você explicou tudo isso em relação ao ETF Spot de Ethereum? Porque eu acredito que no curto e no médio prazo, nós podemos observar um evento de venda nas notícias similar ou até mais profundo do que a gente observou no caso do Bitcoin. No caso do Bitcoin, no dia da aprovação, até as primeiras 2 semanas, nós observamos uma queda de cerca de 20% ali no auge da queda do ativo. E eu não acharia estranho a gente observar isso no Ethereum. E o Ethereum recuar para a faixa dos $3.000. Então, o que eu acredito que seja importante, você se preparar para esse contexto. Seja através de operações de proteção, seja acumulando um pouco mais de Bitcoin para depois rotacionar isso e ter uma noção que a gente pode ter uma demora um pouco maior do crescimento do ETF Spot de Ethereum. Continuo acreditando e estando muito otimista com o Ethereum em médio e longo prazo. Mas eu também tenho a visão e a compreensão que o ETF não é uma bala de prata, não é a solução de todos os problemas. E que para que de fato a gente tenha um crescimento no mercado de cripto, nós precisamos da volta da liquidez dos principais bancos centrais do mundo, injetando liquidez para proporcionar todo esse crescimento e usar os ETFs como o que eles são, uma via de crescimento e não uma solução final para toda essa estrutura. Então eu só quero trazer isso para você não estar se iludindo e criando uma expectativa muito grande de curto prazo e acabar se frustrando. E para mim, particularmente, o que eu vou fazer agora, eu estou montando posições de proteção, ajustando meu portfólio, inclusive tendo capital de reserva para caso ocorra realmente um sell on the news, uma venda das notícias, e o Ethereum caia nos seus primeiros dias de negociação de ETF, eu consigo me posicionar tanto ele, quanto em ativos que são betas a Ethereum, que podem crescer muito mais com ele, como Ethena e Pendle. Então, isso é um pouco do que eu estou fazendo agora. Então, eu espero que eu tenha te dado alguns bons insights e deixe aí nos comentários se você concorda ou discorda dessa visão. Quero também saber a visão de vocês. Vou deixar uma live que eu explico mais sobre as minhas perspectivas de longo prazo do mercado de cripto. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também se inscrever no Crypto Today para ficar ainda mais atualizado. Um grande abraço e até logo.